Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre iluminismo. Hoje aprenderemos as principais características desse movimento, suas causas, seus antecedentes, a sua importância para os dias atuais, as práticas que criticavam e as ideias que defendiam. Além disso, estudaremos individualmente os mais relevantes filósofos e pensadores iluministas desse período, focando naquilo que é mais importante para a sua prova. Eu sou o Saron. Vamos ao que interessa? Surgido na França, iluminismo é o nome que se dá a um amplo movimento filosófico, político, cultural, social e econômico ocorrido entre os séculos XVII e XVIII. Entre suas características principais destaca-se o racionalismo, ou seja, o uso da razão como única forma que o ser humano tem de construir e alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Além dessa característica, o iluminismo defende os preceitos do humanismo, o que significa dizer que o homem agora estava livre de toda e qualquer amarra religiosa ou dogmática. Pensadores como Newton e Descartes criaram as bases para o surgimento do iluminismo, uma vez que a partir da experimentação científica, da matemática e do empirismo, passaram a fornecer explicações para fenômenos e acontecimentos naturais não mais pautados por misticismos ou crenças de fé, mas sim pela capacidade humana de compreensão das coisas que aconteciam ao seu redor. Frases como "penso, logo existo" e "o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano" indica o racionalismo contido nas ideias desses pensadores, que vai influenciar e muito os iluministas do século XVIII. E, afinal, o que os iluministas criticavam e o que eles defendiam? No aspecto político, a principal crítica era em relação ao absolutismo monárquico, característica fundamental do antigo regime, no qual o monarca possuía poderes ilimitados, governava de forma autoritária e sustentava sua legitimidade a partir da tese do direito divino de nascimento. Um ótimo exemplo de rei absolutista é Luís XIV da França, que afirmava: "O Estado sou eu". Em substituição ao absolutismo, o iluminismo defende o conceito de liberalismo político e a instauração de repúblicas ou monarquias constitucionais, que são aquelas em que o rei reina, mas não governa efetivamente, limitando suas funções a questões meramente representativas e cerimoniais. Economicamente falando, o iluminismo se opõe ao mercantilismo, prática econômica vigente na época que se fundamentava na acumulação de metais preciosos, no protecionismo econômico e na busca por uma balança comercial favorável. Em oposição a isso, passam a sustentar o princípio de liberalismo econômico, que dizia que o Estado não deveria intervir na economia, a qual seria regulada por si mesma, seguindo as suas leis naturais de funcionamento, como oferta e demanda. No aspecto social, a principal crítica tinha como alvo a sociedade estamental, que era aquela que dividia o clero, a nobreza, servos e burgueses em estamentos, os quais não possuíam mobilidade, ou seja, se você nascesse nobre, nobre seria. Se nascesse camponês, camponês seria. Portanto, não havia mobilidade. A fim de alterar esse modelo, o iluminismo defende a tese de igualdade civil e jurídica, o que equivale a dizer que a lei, os direitos e os deveres deveriam valer igualmente para todos, independentemente de sua classe social. No campo cultural religioso, o iluminismo fazia duras críticas à Igreja Católica, dominante na época, tanto em relação à censura e a privilégios que o clero possuía, como não pagar impostos, quanto à influência que a Igreja exercia sobre os fiéis, que na visão iluminista afastavam-os de uma compreensão mais racional do mundo. Por isso, passam a defender a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, como forma de se contrapor ao poder e autoridade da Igreja. Pessoal, as questões sobre o iluminismo, tanto no Enem quanto em vestibulares, costumam se dividir em 3 frentes. A primeira é aquela que vai perguntar sobre o que foi o movimento, as suas características, suas ideias, suas críticas, assuntos que já estudamos até aqui. A segunda vai questionar o que determinado filósofo do iluminismo defendia. Ou seja, vamos precisar conhecer e saber diferenciar as ideias dos mais importantes pensadores. Por fim, a terceira forma de questionamento é sobre as suas consequências. Então aqui vamos precisar entender a influência do iluminismo no processo de revoluções burguesas, no surgimento do despotismo esclarecido e suas implicações até os dias atuais. Então, dando sequência, começamos o estudo dos filósofos por John Locke, onde não há lei, não há liberdade.
Considerado o pai do liberalismo político, Locke ficou conhecido pela defesa dos chamados direitos naturais e inalienáveis, ou seja, direitos que todo e qualquer homem já possuía quando do nascimento, e que por tal razão não poderiam ser posteriormente retirados deles. Exemplos desses direitos são o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para Locke, o homem ao nascer é como um papel em branco, e todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. A mente é, inicialmente, como uma folha em branco, e todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Essa teoria ficou conhecida como tábua rasa. Tal ideia, à época, foi de fundamental importância, pois, além do ineditismo em si, opunha-se frontalmente à tese do absolutismo, segundo a qual os reis possuíam direito divino de nascimento, o que significa dizer que eles já nasciam reis por vontade de Deus. Pessoal, a respeito de John Locke, também precisamos saber que ele é um teórico contratualista, isto é, ele defende um modelo político no qual os homens definem um tipo de contrato social a ser seguido por todos, para que consigam viver em sociedade de harmonia. Nesse modelo, os cidadãos deveriam obedecer às leis elaboradas pelos governantes, que, no entanto, deveriam respeitar os direitos naturais e as leis civis. E caso o Estado não respeitasse tais direitos e se tornasse autoritário, defendia Locke que o povo possuía o direito legítimo à rebelião, a fim de depor o governo tirânico. Por fim, é importante lembrar que Locke já defendia a divisão de poderes. Para ele, deveria haver o poder executivo, o federativo e o legislativo qual deveria ser superior aos outros dois. Assim, seria incumbência do legislativo elaborar as leis, ao executivo caberia aplicá-las e ao federativo o papel de representar o governo em questões de relações internacionais. Importantíssimo não confundir a divisão proposta por Locke com aquela proposta por Montesquieu, próximo pensador iluminista que vamos estudar. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Barão de Montesquieu, ou simplesmente Montesquieu, foi um dos principais filósofos iluministas desse período. Sua principal e mais famosa obra é o livro O Espírito das Leis, no qual descreve um modelo político baseado na tripartição dos poderes do Estado. Ao poder legislativo, caberia criar as leis, ao executivo, aplicar, e ao judiciário, julgar e resolver os conflitos da sociedade, com base nas leis que foram criadas. Para Montesquieu, esses poderes deveriam funcionar de forma harmônica e independente entre si, sem que nenhum deles se sobrepusesse aos demais. Essa teoria da divisão dos poderes influenciou diversas revoluções burguesas que ocorreram posteriormente e até hoje serve de base para muitas constituições. Vide, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, que traz em seu artigo 2º o seguinte: Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Voltaire foi um dos mais intransigentes defensores da liberdade de expressão. Escreveu o livro O Tratado sobre a Tolerância, no qual expôs as bases de seus ideais liberais. Entre suas ideias estava a crítica à intolerância religiosa e ao dogmatismo da Igreja Católica, a oposição a toda forma de censura e a utilização da ironia como instrumento de crítica às estruturas do antigo regime. Além disso, Voltaire também ficou muito conhecido por ser um entusiasta, um defensor do chamado despotismo esclarecido, que ainda vamos estudar um pouco mais à frente, mas, basicamente, se tratava de uma forma de governo em que o monarca ainda reinava de forma absoluta, mas, em contrapartida, implementava reformas iluministas na administração do reino. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Talvez o mais radical nome do iluminismo, Rousseau, defendia uma visão de sociedade que seria dividida em dois estágios. No primeiro, denominado estado de natureza, os homens viviam em plena igualdade e liberdade, sem a presença de qualquer tipo de organização social ou influência cultural e política. Tal idealização ficou conhecida como o mito do bom selvagem, sintetizada pela frase atribuída a Rousseau: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe.
Com o passar do tempo, no entanto, o homem passou para o estágio de estado social e começou a se organizar em estruturas sociais. A partir desse ponto, vai surgir o conceito de propriedade privada, origem, segundo Rousseau, de toda desigualdade, uma vez que agora passa a existir o conflito entre proprietários e não proprietários. Dizia Rousseau: o primeiro homem que inventou de cercar uma parcela de terra e dizer "isto é meu" foi o autêntico fundador da sociedade civil. De quantos crimes, guerras e horrores teria livrado a humanidade se outro, arrancando as cercas, tivesse gritado "não, impostor"? Então, para solucionar esse conflito, Rousseau defendia a celebração de um contrato social, no qual a liberdade civil, o bem-estar e a segurança do homem deveriam ser garantidos. Além disso, o contrato deveria prever como valores fundamentais da sociedade a democracia direta e o acesso universal à educação. Por suas duras críticas à propriedade privada, alguns autores definem Rousseau como um dos precursores do socialismo. No entanto, tal definição não é consensual entre os estudiosos do assunto. Pessoal, na aula de hoje já estudamos dois filósofos contratualistas, Locke e Rousseau, e é frequente no Enem e nos vestibulares questões que querem saber do candidato as diferenças e as semelhanças entre os teóricos. Então, agora a gente vai diferenciar cada um dos três grandes filósofos contratualistas. Vamos lá? Em relação ao tipo de governo, Hobbes defendia a monarquia absolutista, já Locke era adepto da monarquia parlamentarista, enquanto Rousseau queria uma democracia direta. Sobre a natureza do homem, Hobbes afirma que o homem é mau e egoísta. Locke dizia que o homem era bom e só fazia guerra para proteger a propriedade privada. Já Rousseau acreditava que o homem é bom, porém a propriedade privada o corrompe. A respeito do motivo da criação do Estado, Hobbes sustenta que servia para evitar a destruição mútua dos homens. Locke alegava que o Estado serviria para proteger os direitos naturais, a propriedade e mediar conflitos. Rousseau, por sua vez, defendia o papel do Estado de representar a vontade geral da população e preservar a liberdade civil. Hobbes é conhecido pela famosa expressão "o homem é o lobo do homem", Locke por dizer que onde não há lei, não há liberdade, e Rousseau, por fim, exclamava: "A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável." Feita essa breve revisão, vamos dar continuidade aos estudos dos filósofos e humanistas. Devem exigir que eu procure a verdade, não que a encontre. Diderot e D'Alembert foram os pensadores responsáveis por sistematizar e catalogar todo o conhecimento humano já produzido até então. Tal projeto resultou na obra mundialmente conhecida como Enciclopédia, que consistia na reunião de milhares de verbetes sobre os mais variados assuntos. Com essa iniciativa, Diderot e D'Alembert buscavam também se contrapor ao dogmatismo religioso, uma vez que agora, com a publicação da enciclopédia, havia outra fonte de conhecimento, além da Bíblia e das explicações e interpretações dadas pela Igreja. É interessante destacar que a elaboração da enciclopédia foi um projeto participativo, realizado com a contribuição de vários pensadores do Iluminismo, como Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Pessoal, entrando na parte final da aula, estudaremos aqueles filósofos iluministas que se dedicaram mais ao estudo da economia. Iniciamos então com os fisiocratas. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Quesnay e Turgot foram dois dos principais nomes do que é considerado como sendo a primeira escola econômica científica, a fisiocracia. Dentre as características mais importantes desse pensamento econômico estão a valorização da agricultura como verdadeiro e único modo de gerar riquezas, já que proporciona grandes lucros e exige poucos investimentos. A oposição ferrenha às práticas mercantilistas de acumulação de metais, a imposição de um imposto único a ser pago pelos proprietários de terra, o que livraria o restante da sociedade de vários tributos, e a defesa da teoria do excedente, que consistia em manter a produção acima do nível da demanda. Em 1774, Turgot tentou introduzir a teoria dos fisiocratas na economia da França. No entanto, devido aos protestos dos proprietários de terras, a tentativa foi um grande fracasso.
Embora a teoria da fisiocracia tenha uma série de limitações, foi de grande importância para o estudo da economia científica, servindo de ponto de partida para a criação da teoria clássica de Adam Smith. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Pai do liberalismo econômico, Adam Smith é o último filósofo do iluminismo que vamos estudar. Sobre ele, precisamos saber 2 conceitos fundamentais descritos em sua obra, A Riqueza das Nações. O primeiro é o da divisão do trabalho, que consistia em dividir o processo produtivo como um todo em várias etapas menores. Ou seja, ao invés de um funcionário realizar todo o trabalho, este se especializaria em apenas uma etapa. Com isso, o trabalhador conseguiria se qualificar nessa única tarefa, resultando em um ganho de produtividade. Além disso, o valor da mão de obra cairia, pois é muito mais barato pagar alguém que saiba fazer apenas parte de um determinado trabalho do que alguém que saiba fazer todo esse trabalho. O segundo conceito é a metáfora da mão invisível. De acordo com esse princípio, o mercado iria se autorregular pela ação das leis naturais da economia, como, por exemplo, a lei da oferta e da demanda. Em razão disso, o Estado não deveria intervir na economia, muito menos criar regulações ou monopólios com o objetivo de promover o protecionismo econômico, base até então do sistema mercantilista vigente. Pessoal, para consolidar nosso estudo, faremos agora um quadro resumo com todos os pensadores iluministas que estudamos, focando naquilo que é essencial que você saiba de cada um. São os conceitos, as palavras-chave que você precisa dominar para distinguir cada um deles e acertar qualquer questão a respeito do tema. Vamos lá? A respeito de Locke, temos como palavra-chave a defesa dos direitos naturais, a teoria da tábua rasa e o contrato social. Sobre Montesquieu, a tripartição dos poderes é a palavra que precisamos saber. Já Voltaire se destacou pela intransigente defesa da liberdade de expressão e crítica ferrenha à intolerância religiosa e à censura. Rousseau, por sua vez, defende um modelo pautado na divisão em 2 estágios, o estado de natureza e o estado de sociedade. Além disso, também é um defensor do contrato social e, sobretudo, crítico da propriedade privada. Diderot e D'Alembert são amplamente conhecidos pela catalogação do conhecimento e pela elaboração da enciclopédia. Turgot e Quesnay pela defesa da fisiocracia, escola econômica que tinha a terra e a agricultura como fonte fundamental de riqueza. Por fim, a respeito de Adam Smith, as palavras-chave são liberalismo econômico, divisão do trabalho e mão invisível. Para completar esse quadro, deixo abaixo as principais obras de cada um desses filósofos e as frases que resumem seu pensamento, pois, às vezes, determinada questão pode falar a respeito da obra e perguntar quem é o autor desta. Vamos estudar agora as consequências do iluminismo, começando pelo despotismo esclarecido. Com a difusão do pensamento iluminista na Europa, muitos reis passaram a temer que seus súditos aderissem a tais ideias e passassem a questionar sua autoridade, resultando em revoltas ou revoluções. Assim, para tentar se precaver de tal destino, passaram a adotar algumas ideias iluministas e implementaram mudanças culturais, administrativas e econômicas em seus países. No entanto, em relação ao poder político, não houve qualquer modernização. A palavra déspota, por exemplo, significa governante autoritário, ou seja, ele não abriu mão de seu poder absolutista, embora seja esclarecido, pois, conhecedor dos preceitos iluministas, tenta implementar alguns desses na administração do reino. A título de exemplo, temos o rei Frederico II na Prússia, a imperatriz Catarina II na Rússia e o ministro Marquês de Pombal em Portugal, que inclusive realizou diversas reformas iluministas na administração das colônias portuguesas, dentre as quais no Brasil. Por fim, em relação às consequências e influências do iluminismo, tanto as revoluções francesa e americana quanto as inconfidências mineira e baiana têm em comum a inspiração nas ideias iluministas que pregavam a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Pessoal, a questão é, basicamente, que a gente relacione os filósofos que estão na coluna da esquerda com as ideias que estão na coluna da direita. Então, vamos ver a primeira opção lá. Criticava a burguesia e a propriedade privada. Pessoal, falando em crítica de propriedade privada, a gente está falando de Rousseau. A próxima.
Condenava o mercantilismo por considerá-lo um entrave lesivo a toda a ordem econômica. Defendia que, com a concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio se alcançaria a harmonia social. Falou em divisão de trabalho, a gente lembra de quem? Adam Smith. Terceiro, combatia o despotismo. Defendia a tese que a autoridade do governo deve ser desmembrada em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Falou em tripartição dos poderes, Montesquieu. E o último, combatia o absolutismo. Defendia a ideia segundo a qual a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais. Então, tá falando de direitos naturais, Locke, ok? Questão bem simples para a gente estar fixando e revisando os conteúdos que aprendemos hoje. Então, o gabarito da questão é a letra D. Se essa aula foi útil para você e se você aprendeu algo com ela, peço de coração que me ajude a levar ensino de qualidade a mais estudantes. Compartilhe o vídeo com um amigo, inscreva-se no canal, isso vai nos ajudar a impactar mais e mais pessoas e você ainda fica por dentro de todas as novidades e vídeos novos no canal. E por fim, comente, dê sua opinião da aula, deixe sua pergunta e faça suas sugestões de temas para os nossos próximos vídeos. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço e tchau, tchau.